Essa segunda lição do nosso curso, Jesus Cristo, o caminho simples. Na semana passada, nós falamos sobre criação e destino, mostrando naquela lição o valor do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Espero que tenha ajudado você a refletir sobre isso, né? Mas também falamos sobre o destino, né? O nosso destino. Na verdade, Deus tem um propósito para cada um de nós. Lembra bem que nós começamos semana passada lendo Jeremias capítulo 29, verso 11, onde Deus ele revela que ele tem planos de nos dar esperança e um futuro, tá bom? Então não esquece disso, que isso vai ajudar você, eu creio, na sua caminhada. E a lição de hoje, nós vamos falar sobre a separação causada pelo pecado. Então nós vamos orar a Deus, pedir que ele nos dirija e que a vontade dele possa prevalecer em nossa vida. Então vamos orar e dar continuidade ao nosso estudo. Oremos. Santo Deus, bondoso, eterno e soberano Senhor. A tua palavra, Pai, ela nos encoraja quando o Senhor revela para cada um de nós que o Senhor tem planos de nos dar esperança e um futuro. E aqui estamos, submissos à tua palavra, procurando compreendê-la e vivê-la. Que o Senhor, ó meu Pai, nos ajude ao nos deparar com a nossa condição pecaminosa, que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho do arrependimento. Que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho que nos conduz à tua presença. Sabemos que o pecado cria uma barreira entre nós e o Senhor, mas o Senhor enviou Jesus para derrubar essa barreira e o Senhor construiu, de alguma forma, uma ponte que nos dá acesso à eternidade. Que o Senhor nos ajude a encontrar esse caminho por intermédio de Jesus, para que nós possamos um dia contemplar a tua face e que essa esperança nos impulsione a mudar a nossa vida aqui nessa terra, enquanto nós aguardamos a tua vinda. Dirija-nos nesse momento, nos ajude a compreender a tua vontade, a tua palavra, nos ajude também a praticá-la, para que nós possamos, como Jesus, ser luz para esse mundo. Oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, vamos então dar continuidade. Vou compartilhar agora a minha tela. Ok. Espero que você esteja vendo tudo certinho aí. Então vamos lá. Ok. Bom, semana passada então nós falamos sobre criação e destino, como já falamos. E a nossa lição de hoje vai falar sobre a separação causada pelo pecado. Então, hoje, esse é o nosso tema. Bom, Gênesis capítulo 3 vai trazer ao nosso conhecimento a queda do ser humano. Então, Deus criou todas as coisas, criou os astros, criou a natureza, criou todas as coisas, os animais, e ele criou também o ser humano. A esse ser humano ele deu orientações, ordens, onde ele poderia comer livremente de tudo o que tinha no jardim do Éden, mas Deus também, como não fez robôs, e sim fez o homem com liberdade de escolha, disse que ele não deveria comer de
de certa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o homem veio a cair, ele desobedeceu a ordem de Deus. Consequentemente, diante dessa queda, o homem ele tomou consciência do pecado naquele momento, mas ele não sabia o que fazer. Consequentemente, Deus, ele, em Gênesis 3, capítulo 9, ele saiu, a palavra de Deus vai nos dizer, mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde estás? E aqui, essa pergunta, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela marca a iniciativa de Deus em busca do ser humano, mesmo quando este o ofende, desobedece. Quem toma a iniciativa de resgatar essa relação que foi perdida no Jardim do Éden foi o próprio Deus. E até hoje, nós podemos, de alguma forma, ouvir a voz de Deus ecoando para a humanidade, perguntando: onde estás? Essa pergunta, de várias formas, ela foi feita na história da humanidade e ela continua sendo feita ainda hoje. Na cruz do Calvário, na mais densa treva, naquele momento, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, a mesma pergunta ecoa nos ouvidos da humanidade: onde estás? E a pergunta para nós hoje é essa. Deus continua perguntando para mim e para você: onde você está? Qual é a sua condição hoje perante Deus? É sobre isso que nós vamos tratar. É sobre isso que nós vamos conversar. Deus está à nossa procura. E se você já leu o livro de Gênesis, você sabe que depois de tomar consciência de que estava nu, o homem cobriu-se com folhas das árvores, uma forma inadequada. Por quê? Porque é frágil. Mas quando Deus vai em busca do homem e tem aquele diálogo com ele e fala das consequências do pecado, Deus o cobre a sua vergonha com peles de animais. E nesse momento, nós podemos perceber que Deus, ele sacrifica um animal a favor do ser humano. O tempo vai passar, o homem continua ofendendo a Deus, e Deus então sacrifica seu filho para cobrir a culpa do homem por causa do pecado. E aqui estamos nós, nesse momento, lendo a mesma palavra, mas também sendo ou continuamos sendo assolados pelo pecado. Continuamos ofendendo a Deus. Mas Deus continua buscando o ser humano. Deus está em busca de você. E por isso ele enviou Jesus para nos dar oportunidade de poder resgatar a nossa relação com ele. Bom, somos separados de Deus.
E essa separação é em virtude dos nossos pecados. E nós precisamos levar essa afirmação a sério. Por quê? Porque se nós estamos separados de Deus, isso nos levará a um fim terrível. Vamos descobrir o que fazer. É comum em nossas estradas acontecer acidentes tais como quedas de barreiras, desmoronamentos, batidas e etc. Tragédias, de um modo geral, acabam criando barreiras em nossas vidas. Bloqueiam a passagem de veículos por algum tempo. E ninguém vai ou vem, porque tem certas barreiras que, para nós, seres humanos, são intransponíveis. Também em algum ponto de nosso relacionamento com Deus, algo bloqueou a passagem, de maneira que Deus se tornou incomunicável, inacessível a nós. Portanto, aquela pergunta que foi feita inicialmente em Gênesis 3:9, ela faz muito sentido. Se Deus se tornou incomunicável, acessível, nós precisamos tomar consciência do que aconteceu. Porque Deus continua perguntando: onde estás? Pense nisso. Olhe para a sua maneira de viver hoje e questione como está a sua relação com Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, espero que você esteja com a sua Bíblia aí, aberta, para você observar na palavra de Deus o que é que está de fato acontecendo. A palavra de Deus diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que está acontecendo aqui? Esta é a grande barreira que nos tem separado de Deus. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque em Isaías 59 fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado, os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus quer fazer algo por nós, mas parece que tem algo que está crescendo entre nós e Ele que impede essa comunicação, que impede que nós vejamos a bondade de Deus. Bom, como que pecado nós já falamos, lembra que a gente já tratou dessa questão no curso anterior? O que é pecar? Errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é a perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que nós nos desviamos da vontade de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Mas eu queria que você prestasse atenção e conversasse um pouco comigo a respeito das vossas iniquidades. Como você definiria iniquidade? Qual é a diferença entre o pecado, que significa errar o alvo, e
iniquidade, que faz essa separação entre vós, entre nós e Deus. O que é iniquidade para você? Como você definiria isso? Alguém tem alguma ideia? Eu quero muito ouvir a sua voz. E como eu estou valorizando minha voz essa semana, viu? Porque semana passada eu fiquei sem. Fiquei sem, zerou. No sábado já comecei a ter falhas na voz. E no domingo não consegui falar absolutamente nada. Não consegui nem louvar a Deus. Foi muito ruim essa sensação. Foi muito ruim para mim ficar sem a voz. Mas graças a Deus que ele restaurou. E hoje eu estou aqui falando com você. Espero que ele não tire hoje de novo. E amanhã eu não possa louvar a Deus. Tá bom? Mas o que é iniquidade para você? Alguém tem alguma ideia? Não? Sim, Silêncio. Opa, pode falar, Roseli. é uma pessoa que vive no pecado, né? Ok. Uma pessoa que vive no pecado. Ótimo. Gostei dessa, tá bom? Foi muito boa. Muito boa. E realmente tem a ver com isso. Já vou explicar mais, tá? Mas alguém tem alguma ideia? Seria pecar conscientemente? Você escolher fazer o errado? Uau, essa foi boa também. Ok. Seria pecar constantemente? Uau, vocês estão ótimos. Vocês estão ótimos. Já a aula já podia encerrar aqui, todo mundo já entendeu. Uau, que bom. Ok. Constantemente, conscientemente, viver no pecado. É Não ter exatamente isso. arrependimento? Não ter arrependimento. Perfeito. Perfeito. Agora vocês me animaram, hein? Maravilha. Maravilha. Então, quando a gente fala de iniquidade, o que significa iniquidade? Não ao que é correto. Ou seja, é a decisão consciente de dizer não àquilo que é correto. Tá bom? Então, isso é iniquidade. Você dizer não ao correto. Conscientemente, igual vocês falaram. Constantemente, igual vocês falaram. Viver no pecado, como vocês falaram. É isso mesmo. Quando você erra o alvo, que é a palavra pecado, você às vezes faz isso de forma inconsciente. Iniquidade não. Iniquidade é algo planejado às vezes. Iniquidade é quando você está consciente, sabendo o que você está fazendo. Você sabe. Ninguém precisa dizer para você que é errado. E isso é o que cria a barreira. Está dando para entender? A iniquidade é a elevação do pecado. É por isso que o Isaías ele falou: encobre, faz separação. Por quê? Porque a barreira vai crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Cauteriza. E aí você já não sente mais o peso do pecado. No começo até você sente, mas depois, com o tempo, você não sente mais. Isso não significa que Deus desistiu de mim ou de você, mas que será mais difícil você enxergar o quanto Deus é bom. Será mais difícil você ouvir a voz de Deus dizendo: onde estás? Mas só que agora chegou o momento da nossa percepção. Agora você está ouvindo novamente. E agora você pode, se você quiser, se eu quiser,
abandonar tudo aquilo que você sabe está em oposição a Deus. Iniquidade é a decisão consciente de fazer o que é errado. Porque você já sabe, ninguém precisa mais avisar você. Tanto é que você sabe que possivelmente você vai fazer, mas você vai ser, de alguma forma ali, ter alguma percepção, só que você vai continuar. Porque não importa mais. A vontade de Deus ficou em segundo plano. Entendeu? O primeiro ato de desobediência, ele é inconsciente. O segundo, não. O primeiro ato de desobediência, a gente não tem noção das consequências. Mas o segundo, não, a gente já sabe. Então, se nós sabemos, a pergunta é: por que continuar? Deus está à nossa procura. Lembra disso, tá bom? Muito obrigado, viu? Foi excepcional a sua observação. Foi excepcional. Vários de vocês falaram. Muito bom mesmo. Espero que vocês anotem isso, porque essas percepções que a gente tem, elas são instantâneas. Elas são do momento em que você está vivendo. Se você não anotar, você vai esquecer. Eu anotei já, então eu não vou esquecer. Entendeu? Porque a sua percepção eu não tinha. Ela partiu de um momento em que nós estávamos ou estamos refletindo na palavra de Deus. Iniquidade. Sabe quantas vezes aparece essa palavra na Escritura? Mais de 200. Então ela merece nossa atenção. Não é? Para a gente não praticar a iniquidade. Literalmente é não ao que é correto. Tá bom? Uma forma mais elaborada é a prática consciente daquilo que você sabe que é errado. Que eu sei que é errado. Tá bom? Mesmo assim a gente pratica. Ok? Maravilha! Já começamos bem. Graças a Deus. Então, o que significa pecado? Vamos lá agora. Pecar é desobedecer à vontade de Deus, é sair fora do plano original de Deus para a nossa vida. Pecar é ignorar a vontade de Deus ou ainda recusar-se a procurá-lo e obedecê-lo. Isso é pecado. Tá bom? Então é importante a gente ficar ciente disso, porque nós podemos fazer ou praticar, né, o pecado de forma consciente, porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A própria Escritura, na primeira carta de João, ela define o que é pecado. Olha. 1 João 3,4 vai dizer porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. É a desobediência àquilo que Deus estabeleceu em sua lei. É uma oposição ao que Deus estabeleceu. Nosso alvo deve ser encontrar a Deus e conhecer sua vontade para a nossa vida. Por quê? Porque quando não caminhamos nesta direção, estamos em pecado. Ok? Pecar é uma escolha.
tá bom? Por mais, lembra que, não sei se foi semana passada que eu falei, se você tem uma poça d'água enlameada, água suja, continua sendo água. Imprópria naquele momento, sim, mas se ela passar por um processo de purificação, ela se torna própria para o uso. E você sabe que isso é possível ser feito. Mas a água enlameada você rejeita. Mas a pura você aceita. Agora pense que você é aquela água enlameada, impura. Deus não aceita. Mas você continua sendo quem você é. Um ser humano, criado à sua imagem e semelhança, porém manchado pela lama do pecado. Mas Deus, ele providenciou um sistema de purificação por intermédio de Jesus. E quando ele remove a sujeira por meio do sangue do Cordeiro, você se torna aceito perante ele. Lembra bem, nós não deixamos de ser quem somos, mas precisamos nos limpar da sujeira do pecado, da lama do pecado, para que possamos assim sermos aceitos por Deus. Tá bom? Então, vamos caminhar na direção do plano que Deus tem para nós. Deus tem um plano de nos dar esperança e um futuro. E eu creio que você quer isso. Porque você está aqui. Eu creio que mais pessoas querem isso. Só que existe a necessidade de nos voltarmos para Ele. Tá bom? Então, como pecamos? Como é que nós pecamos? Bom, nós pecamos de forma ativa, ou seja, quando fazemos aquilo que Deus não aprova. Deus diz: não furte. Se você furta, então você está pecando de forma ativa. Sabemos, por exemplo, que Deus odeia a mentira. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Mas a gente mente. A gente diz: ah, eu vou, mas não vai. Ah, eu estou falando de coisas corriqueiras, tá bom? Só para você entender. Porque a mentira grande a gente rejeita, não é? Ah, você, quando se depara com promessas políticas, você sabe que as pessoas mentem e pronto. Mas não deve ser assim conosco. Se eu marquei com você às 15 horas, eu vou me esforçar para chegar antes das 15, porque às 15 é o nosso compromisso. Tá bom? É isso. É a gente ser honesto conosco mesmo, mas também com o outro. Tá bom? Salmo 119, 163 diz que Deus abomino e detesto a mentira. Tem coisas que Deus não tolera, tá bom? Então é importante a gente levar em consideração a prática da verdade. Então, quando mentimos, estamos pecando ativamente contra Deus, contrariando diretamente a sua vontade. Esse é o pecado ativo. Conhecemos muitos pecados que ofendem a Deus, tais como ódio, injustiça, adultério, bebedeiras, palavrões, discórdia, inveja, idolatria, feitiçaria
e coisas semelhantes, aos quais podem nos impedir de entrar no reino de Deus. Então é importante que a gente pense nisso. Leia comigo Gálatas capítulo 5, só para você observar essa lista. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Abra sua Bíblia, hein? Espero que você esteja com ela aí. Essa é a ferramenta principal. Deixa que Deus fale conosco, tá bom? Olha aqui, ó, Gálatas 5:19. Alguém gostaria de ler? Eu gosto de ouvir a sua voz, né? Então, se você gostaria de ler, pode ler. Oi? Tá todo mundo aí ainda? Eu vou ler aqui então. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Como combater isso? Só virar a página. Quer dizer, na minha aqui é só virar a página. Olha lá. Ó. Como combater isso? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, percebeu? Uma coisa importante para nós aqui é que o fruto do Espírito é, ou seja, no singular, ele é composto, é um fruto só, composto dentro dele 9 virtudes que nós temos dentro de nós ou ganhamos quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Então você não pode dizer que não tem, se você já entregou sua vida a Ele. Ah, eu não tenho paciência. Tem sim. Se você não quer desenvolver, é outra coisa. Mas está dentro de você. Precisa trabalhar questões da sua vida, do seu passado, para resolver essas coisas. Porque Jesus perdoou o seu passado, mas Ele não tira as consequências dos seus atos. E você precisa aprender a lidar com eles. Então não adianta dizer eu não tenho. Precisa saber o que é que está acontecendo com você que não consegue alcançar essa virtude. Tá bom? Então não dá para dizer. Se você disser que você não tem, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Ele te deu algo e você está dizendo eu não tenho isso. Ah, eu não sou uma pessoa mansa. Você é sim. Para de fazer afirmação inadequada. Ah, eu não tenho domínio próprio. Tem sim. Se você não quer desenvolver, isso é com você. Mas dizer que não tem é dizer que Deus está mentindo. Se você já entregou sua vida a Jesus, foi batizado, nasceu de novo, então você tem. Não diga que Deus é mentiroso, porque você pode incorrer em outros pecados. Para de fazer tais afirmações, tá bom? Tome esse cuidado, porque tem muitos cristãos fazendo de Deus mentiroso.
por causa das suas atitudes. Porque diz, eu não tenho paciência, meu pavio é curto. Alonga esse negócio. Para de ficar fazendo de Deus mentiroso, falando que Deus é mentiroso. Deus deu paciência para você. Deus deu mansidão. Deus deu domínio próprio. Se você não está desenvolvendo, é porque você não quer desenvolver. Você está se justificando. Isso é ruim. Pense nisso, tá bom? Porque senão você pode incorrer em outros tipos de pecado. E eu sei que você não quer isso. Você já pecou ativamente contra Deus? O que é o pecado ativo? É uma desobediência a uma ordem clara de Deus. Então pense nisso. Por outro lado, nós podemos também pecar de maneira passiva, que é quando deixamos de fazer aquilo que Deus aprova. Sabemos, por exemplo, que Deus nos ensina a amar o próximo. Romanos 13:9 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é o pecado passivo? É ignorar o que está acontecendo do seu lado. Olha aí, ó. Está percebendo? Mas foi a pessoa que escolheu essa vida. Tá, tudo bem. Ninguém está pedindo para você julgar a intenção dela ou a decisão dela. Deus só está dizendo para você não ignorar o que precisa ser feito. Então, quando deixamos de amar ou mostrar amor ao próximo, estamos pecando passivamente contra Deus. E nós precisamos ficar atentos a isso. Tiago 4,17 diz: portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deu para entender isso? Abra comigo. Abra sua Bíblia, hein? Abra comigo em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Eu não tinha nem esse trecho anotado, ele veio na minha cabeça agora, tá? Sendo honesto com você. Mas abra em 1 João, capítulo 3. A partir do verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Alguém gostaria de ler esse trecho? Por favor. Capítulo 3, a partir do 16. Até o 18. Oi? Cadê as vozes do deserto? As vozes no deserto. Cadê? Por favor, a partir do 16. Até o 18, tá? Tá. Ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas, nelas... Só um pouquinho. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 16. Verso 16. É isso mesmo. 1 João, capítulo 3. Desculpa, tô no capítulo anterior. Não tem problema. A partir do 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos da palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade.
E nisto conheceremos quem somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Tá bom, Pois, tá, tá bom. Obrigado. Muito bom. obrigada. Olha, eu ia fazer uma brincadeira com você, que era justamente pensando no seguinte, né? Você, como que a gente sabe, né? Agora já lemos já aqui o trecho, né? Você conhece João 3,16, não conhece? Quem conhece João 3,16? E pode citar de mente, de cabeça, de memória. Porque Porque Deus Deus amou amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Isso mesmo, foi um coro angelical agora. Que beleza, Dá né? nervoso na hora que a gente vai ler, né? Que legal, foi bom, foi bom. Então, João 3,16 nós conhecemos, mas quem conhece, sem olhar na Bíblia agora, 1 João 3,16. Quem gostaria de citar? Tá vendo? Sem conhecer, sem ler. Nós acabamos de ler, mas pesquisa na tua memória. Porque 1 João 3,16, João 3,16, primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse é bom, nós queremos. Mas 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por que será que a gente não grava esse? Eu gravei, né? Eu já gravei faz tempo. Então, para mim, como eu falei, para mim já é mais fácil, está na minha memória. Então, eu procuro, de alguma forma, vivenciar isso. Entende? É isso. Percebeu aqui? O João falou, olha, filhinhos, não amemos de boca ou de palavra. Isso não vale nada. Ou seja, nós podemos pecar passivamente entre nós mesmos, ignorando a pessoa. Tá entendendo? Às vezes você pode passar por uma pessoa e não cumprimentá-la porque você não percebeu ou porque você se envolveu em conversas com outras pessoas. Mas às vezes você pode fazer isso de forma intencional e ignorar a pessoa que está ali do teu lado. Isso é tão pecado quanto adultério, quanto assassinato. Olha o perigo. Os cristãos estão vivendo a vida e ignorando pessoas, sabe? Nós precisamos valorizar todas as pessoas. Até aquele que está em situação de rua e que às vezes tem um odor não agradável. Mas ele merece o nosso respeito, merece o nosso amor. Porque quando nós chegamos a Deus, o nosso cheiro também não era agradável por causa do pecado. E Deus não nos rejeitou. Ele nos aceitou. Tá bom? Precisamos levar a sério essa questão da separação. O pecado nos separa de Deus. Tá bom? E a gente precisa levar isso a sério. Sabemos de muitas coisas que Deus espera de nós, não é verdade? Quando não correspondemos à sua expectativa, então estamos pecando. Você já pecou passivamente contra Deus? Ativo é contra o mandamento, direto. Passivo é aquilo que Deus espera que a gente faça, porque Ele nos orientou já. Mas nós
ignoramos a oportunidade de obedecer a Deus naquela hora. Tá bom? Então é isso. Agora, por quê? Por que pecamos? Por causa do egoísmo, que é a origem do pecado. Pensamos em nós mesmos apenas. Pensamos somente nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades. Então, o egoísmo nos conduz a uma prática pecaminosa. Pecamos quando satisfazemos nossos desejos egoístas. Olha o que Tiago vai dizer em sua carta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, desejo ou ganância, quando por esta é arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Percebeu que é um processo, não é de uma hora para outra? É um processo, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ninguém acordou hoje e decidiu adulterar. Ninguém acordou hoje e decidiu mentir. Ninguém acordou hoje e decidiu falar mal dos outros. Ninguém faz isso. Nós cultivamos isso. Entendeu? E isso se consuma em algum momento do nosso dia. E se isso se consuma, nós estamos caminhando para a morte. Então precisamos interromper esse processo, esse ciclo. Morte espiritual é o homem separar-se de Deus. Estes, quando satisfeitos, nos trazem alegria e felicidade. Porém, quando satisfazemos nossos desejos egoístas, ruins e injustos, trazemos para nós tristeza, infelicidade e morte. Ou seja, separação de Deus. Abra em 2 Tessalonicenses. A gente leu esse trecho semana passada, se eu não me engano. Mas vamos ler de novo, para frisar esse ponto da importância da gente levar a sério, né? Essa questão da influência que o pecado ele causa em nossa vida. Tá bom? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 10. Assim está escrito: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O pecado nos separa de Deus eternamente. Lembra disso e resolve as questões à medida que elas vão surgindo.
Porque Deus, ele removeu a barreira que existia entre nós e ele por meio da cruz. E ele criou uma ponte que nos separava. Porque existia um abismo entre nós e eles. E ele criou uma ponte para que nós pudéssemos transpor esse abismo, ou esse muro. Mas a gente é que precisa caminhar por essa ponte, chamada Jesus. Precisamos buscar a vontade dele, tá bom? Então, é importante que a gente leve em consideração que nós precisamos andar como Jesus andou. Imitar o seu exemplo, né? Me lembrei agora de 1 João 2,6, que nos ajuda a afirmar esse ponto nesse momento. Lembrei agora também. Só para a gente firmar, né? Confirmar a importância do andar com Jesus, olha. Eu vou ler o 5 e o 6. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente permanece, ou verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como é que sabe que nós estamos em Jesus? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se você sabe que você está em Jesus Cristo ou não, você sabe. Porque você não vai ficar brincando de ser discípulo. Então você sabe. Veja bem, Deus, ele não espera de nós perfeição plena, total. Por quê? Ele sabe que a gente é falho. Mas ele espera que nós estejamos sempre caminhando rumo à perfeição e à santidade. Então, santidade e perfeição é processo, não é algo pontual, tá bom? Deus espera a perfeição? Sim. Quando? Hoje, agora, nesse momento que você está. E esse olhar que ele tem para mim e para você, por causa de Jesus. Ele nos olha e nos vê santos. Ele olha para nós e nos vê perfeitos. Agora, nesse momento. Mas por quê? Porque você decidiu andar no processo de perfeição e santidade, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido a cada momento. Tá bom? Vamos seguir. Então, quem pecou? Eu? Você acha que eu peco? Quem pecou? Eu? Imagine. Eu não mato, não roubo, não jogo, não fumo, não bebo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem é pecador? Eu? Como falei, não roubo, não mato, não tenho vício, sou pecador? Essa não é uma pergunta difícil de responder, não acha? Mas a gente está sempre se justificando. Se a humanidade se acha no estado em que se encontra agora, então temos que admitir que é verdade o que a Bíblia ensina. Por quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído? Afastado, separado. E eu não quero viver assim. Eu não quero viver separado de Deus. Por isso vou buscar a sua vontade, tá bom? Espero que você também. Eu creio que você vai, que é isso que você está fazendo aqui, né? Sim, todos os homens, toda a humanidade, todos os homens são pecadores. Não há como fugir dessa realidade. Todos se desviaram.
tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Nossa, Edivaldo, então, mas eu faço coisas boas. Então, será que nem essas coisas boas Deus leva em consideração? Em que sentido que você acredita, não sei se você já pensou sobre isso, que a palavra de Deus diz que não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Em que sentido será que ele diz isso? Vamos pensar um pouco sobre isso, se você quiser. Alguém tem alguma ideia? Que gostaria de compartilhar? Em que sentido que Deus diz, não há um justo sequer? Não há ninguém que faça o bem. Nenhum. Mas eu conheço pessoas que fazem coisas boas. Eu conheço pessoas que são fiéis à sua esposa. Então é coisa boa. Esposas que são fiéis ao marido. Eu conheço filhos que são obedientes. Eu conheço pessoas que são honestas em seu trabalho. Isso não são coisas boas? Como é que a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem? Não há um justo sequer. Alguém gostaria de falar? Tem alguma ideia? Pode falar. Seria no sentido da plenitude de Cristo, da justiça de Cristo? Porque nós somos bons, mas todo mundo luta com algum pecado que está dentro de si, alguma dificuldade, alguma tentação. Sim, Às vezes a gente julga sem a gente estar querendo, e é uma luta constante. sim, sim, com certeza. Boa observação, Laura. Gostei. Até porque, se a gente não tiver algo bom, pode falar, pode falar. Eu ia falar que, assim como Jesus disse que bom é somente Deus, também seria nesse sentido, que a bondade, como a fala da colega comentou, né, a Sim, bondade, a plena bondade, sem nenhuma maldade, a verdadeira e pura seria somente como Deus. ótimo, perfeito. Eu gostei da mãozinha. A Tati colocou uma mãozinha lá, levantando lá, e eu percebi. Foi legal. Que legal. Ai, ai. Eu dou atenção a cada detalhe, né? Ai, ai. Então, gente, vamos lá então. Abra comigo em Eclesiastes 7:29. Eclesiastes. Esse eu lembrei agora também, tá? Eu vou lembrando e vou compartilhando, né? Então, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Vamos ver o que diz lá. Alguém gostaria de ler esse daqui? Eu leio. Pode ler. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Ok. E agora, percebeu? Se Paulo está dizendo lá em Romanos, que ele está citando também outro trecho do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, não há um justo sequer. E aqui está dizendo, Deus fez os homens bons. Deus fez os homens justos. Mas eles fizeram más escolhas. Se envolveram em intrigas. Mas isso significa que ele é totalmente mau? Não há nada nele preservado? Assim. Assim. Então a pergunta é: em que sentido que o homem não é justo? Em que sentido que não há um homem bom em sua integridade? Não há nenhum homem justo o suficiente para alcançar a salvação em Deus. Não há. Esse não existe. Quando você se depara com a realidade de quem você é, por causa do pecado, aí você percebe que você precisa de Jesus. Você tem atitudes justas, atitudes boas, mas você não é pleno, como a Laura e a Tati, elas observaram. Foi perfeita a observação de vocês. Tá bom? Parabéns.
Isso mesmo. É importante a gente refletir. Veja bem, a gente pratica atos de bondade, mas a nossa justiça não é suficiente para a nossa salvação. Nós precisamos da justiça de Deus. E essa foi imputada em Jesus. Muito bom, hein? Eu estou animado com a sua própria reflexão. Isso é muito bom. Então, que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todo mundo, tá bom? Ou seja, no final das contas, mesmo praticando atos de bondade, nós vamos ser salvos por causa da graça de Deus. Tá bom? Então é importante a gente frisar isso. Agora, e aquela pessoa que mesmo praticando atos de bondade, e tem gente assim, mas não quer saber do evangelho, não quer saber da justiça de Deus. Então, lá o texto que nós lemos de 2 Tessalonicenses 1:8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que conhecem, mas não obedecem. 2 grupos serão punidos lá. Então não basta conhecer, é necessário obedecer. Tá bom? E você sabe disso, eu sei, mas é bom a gente lembrar. Todos somos pecadores. Todos, sem exceção. Mas Jesus, por meio da sua cruz, veio romper a barreira que nos separava de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por esse amor tão grande, não é? Ter uma boa moral, boa conduta é, sem dúvida, uma grande e preciosa virtude. Se você já tem, mas ainda não aceitou o Evangelho, então saiba que isso é bom. É bom ser virtuoso, bondoso, mas é importante saber que isso não salva você, nem a mim. Nós precisamos de Jesus. Mas essa conduta boa ajuda-nos em nossos relacionamentos e contribui para uma sociedade mais humana e justa, mas ainda assim, continuamos pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Aquele que conhece essa verdade não está longe do reino de Deus. Jesus falou isso para um mestre da lei. Depois ele perguntar qual é o maior mandamento, aí Jesus falou. E ele falou que, e a interpretação dele foi correta, porque ele falou assim: é certo dizer que amar a Deus e ao próximo excede qualquer sacrifício de animais. Aí Jesus falou para ele: olha, você não está longe do reino de Deus. Porque é isso mesmo, tá bom? Então, vamos ler Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Eu fiz uma mensagem sobre esse trecho recentemente. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. É uma história relativamente bem conhecida. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi justificado para casa diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cuidado com a arrogância religiosa. Cuidado com a sua boa conduta. Cuidado. Porque se essa boa conduta fizer você se achar melhor do que o outro, você vai ser humilhado e não exaltado. Percebeu isso? São dois estilos de vida. Um humilde, que reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus e é perdoado. O outro, que se acha melhor do que todo mundo, que acha que vai ser salvo porque jejua, que acha que vai ser salvo porque dá o dízimo, e Deus diz, vai ser humilhado. Infelizmente, tem muita gente hoje que pensa dessa maneira. Que é salvo porque ora mais que os outros, que é salvo porque jejua, que é salvo porque dá dízimo. E a própria religião falsa instiga isso na pessoa. Estamos vivendo uma época muito semelhante a essa que Jesus está mencionando aqui. Que a gente não caia nessa armadilha e mantenha a humildade. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia e bondade divina. Temos responsabilidades? Sim, mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Tá bom? É importante lembrar disso, não é? Para a gente não cair nessa armadilha. Vamos pensar nas consequências ou na consequência do pecado, tá bom? Quando nós desobedecemos às leis de trânsito, nós recebemos uma multa. Quando se comete uma falta em uma partida de futebol, existe uma penalidade. Se cometemos um crime, iremos a julgamento e receberemos uma sentença para cumprir. Esses exemplos aqui só para mostrar para a gente que a gente evita certas coisas porque a gente não quer ser punido, né? Por que não anda acima do limite da velocidade? Porque não quer receber multa, né? Dói no bolso. Aí a pessoa anda a parte do trânsito acima e quando vê a câmera ela reduz. Ok? Então, a gente está sempre evitando certas coisas para não ser punido. Porque a gente sabe claramente que vai ter consequência. Da mesma forma, o pecado tem também as suas consequências temporais e eternas. Tantas são as consequências do pecado que nós abordaremos apenas algumas mais importantes. Para que a gente abra os olhos e volte nossa atenção para Deus. Quais são algumas consequências do pecado? Primeiro, morte. Morte em dois sentidos. A morte física é resultado do pecado, mas também a morte espiritual. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. E ainda ensina que a alma que pecar, essa morrerá. O que isso significa para nós? Que cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado. Então não vai adiantar você dizer diante de Deus, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Aí eu agi assim porque o Beltrano me maltratou. Não vai justificar a sua conduta. Porque você está... Se alguém te fez mal e você devolve o mal,
Você está indo contra o que Deus espera de você. Ah, mas não é justo. É justo o que você e eu fazemos contra Deus? É justo? Responde para você. E Deus se dispôs a te perdoar, a me perdoar. E por que você não quer liberar perdão para aquela pessoa? Não perdoar, sabe o que significa? Viver preso a ela. Só que ela está condenada com aquela atitude. E se você viver preso a ela, para onde você vai? Então liberta ela. Deixa ela embora. Perdoa, deixa, solta, se larga dela, entende? Mas cuidado com as falas. Aquelas falas malditas. Deus é pai, não é padrasto. Já ouviu essa fala? Não é? Tem pessoa que perdoa, mas depois fala isso. Não adianta essa atitude. Entendeu? Não adianta. Romanos 12, 21 vai deixar claro para nós. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Romanos 12, 18. No que depender de você, de vós, tenha paz com todas as pessoas. Pode ser que a pessoa não quer, mas você quer. E você vai sempre ter atitudes que promovam paz. E não guerra. E não disputas. Entendeu? A alma que pecar, essa morrerá. Lembra disso. Não tem como justificar a conduta diante de Deus. Podemos morrer de duas maneiras. Fisicamente, como já falei, o corpo sem espírito está morto. Tiago 2,26. Está fazendo um comparativo com a fé, né? A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem espírito é morto. E também podemos morrer espiritualmente por causa do pecado, que é aquele afastamento de Deus, lembra? Separação. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Morte significa separação. Assim, quando nós morremos fisicamente, nosso espírito se separa do nosso corpo e espiritualmente a separação é entre nós e Deus. Eu vi ali que faltou um trecho do vocês estavam mortos em suas transgressões, né? Cobriu. Mas apareceu aqui, ó. Só, ó lá, tá vendo? Em suas transgressões e pecados. Aí depois, morte significa separação. Este é o resultado de nosso pecado. Ficamos separados de Deus ou mortos espiritualmente. Só relembrando Isaías capítulo 59, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E assim, nós ficamos privados das bênçãos espirituais enviadas por Deus, enviadas do céu. Segunda consequência, condenação eterna. Viver separado de Deus aqui, nesta terra, já é uma consequência terrível. O mais triste ainda é que essa separação se arrastará por toda a eternidade. Segundo a Tessalonicenses, que nós lemos anteriormente, está aqui, diz que isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a uma chama flamejante. Ele punirá ao que conhece a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Se insistirmos em viver no pecado, quando morremos, seremos banidos
expulsos, separados eternamente da presença de Deus por toda a eternidade. O que poderia ser mais triste do que isso? Não é? Não tem algo mais triste do que viver separado de Deus. Só de pensar, o coração se aperta, fica angustiado. O meu. O seu eu não sei. Tá bom? Estou falando do meu coração. É muito triste isso. Mas como é que a gente faz para encontrar o caminho diferente? Na semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas a gente precisa obedecer ao Evangelho do nosso Senhor. Como está aí? Porque os que não obedecem também serão condenados. A gente precisa obedecer o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Você lembra do significado da palavra Evangelho? Alguém lembra? Boas novas, boas notícias. Isso! E qual é o conteúdo dessas boas novas? A esperança de Jesus, o que Jesus Cristo viveu, o que ele nos ensinou, o que ele deixou para a gente aplicar, ele como exemplo. Sim. Sim. As boas novas, elas nos ajudam a continuar na presença quando nós aceitamos. Mas, primordialmente, as boas novas significam morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E aí, para a gente obedecer o Evangelho, a gente precisa morrer para o pecado, ser sepultado nas águas por causa do pecado e nascer para uma nova vida em Jesus. E essa é a nossa ressurreição. Quando a gente passa por esse processo, a gente obedece ao Evangelho de Jesus. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Mas já demos aí a introdução, né? Bom, qual é uma terceira consequência do pecado? É que produz inimizade com Deus. Você lembra da semana passada, quando eu falei, nós falamos aqui, sobre aquela frase que a gente fala até, né, como é até um provérbio, né, uma frase que a gente fala normal na vida, né? A pressa é inimiga da perfeição. Mas quem é a perfeição, gente? Quem é a perfeição? Se a pressa é inimiga da perfeição e a perfeição é Deus, a gente está se tornando inimigo de Deus, vivendo com pressa. Vivendo nessa correria maluca que o mundo nos impõe. No trânsito, no dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma. Respira um pouco. Porque senão você vai estar se tornando inimigo. Sabe por que vai estar se tornando inimigo? Porque a pressa, ela acaba abrindo uma porta enorme para o pecado. E se você está com pressa, provavelmente você está impaciente também. Se você está impaciente, daqui a pouco você vai elevar o tom de voz para alguém. Ou para sua esposa, ou para o seu filho, ou para alguém. Você está percebendo que a gente precisa ficar atento a certas coisas simples? Como essa frase que a gente falou semana passada. Pensa nisso. Porque eu não quero ficar inimigo de Deus. Eu acho que você também não. Então, vamos cuidar disso. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Tiago, ele é bem enfático. Ele fala assim, infiéis, adúlteros. Vocês não sabem que aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, se torna inimigo de Deus. E as pessoas hoje, os cristãos, tá? Não vou nem falar do mundo, porque o mundo está vivendo a sua vida do jeito que quer. Mas os cristãos, o corpo é meu, faço o que eu quero. Ei,
Para, o corpo não é seu. Quem falou isso para você? Quem falou mentiu, te enganou e você está acreditando nessa mentira. Você está se tornando amigo do mundo e, consequentemente, inimigo de Deus. E eu tenho certeza que o seu corpo não é seu. Você pode afirmar o quanto você quiser. O meu, eu tenho certeza que não é meu. Quer confirmar isso? Abra sua Bíblia. Em 1 aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Leia a Bíblia. Os cristãos não estão lendo a Bíblia, estão sendo engolidos pelo mundo, pelo sistema do mundo. E esse discurso de que o corpo é meu, faço o que eu quero, não é verdade. Você está acreditando numa mentira que o mundo está contando para você. Não é seu. Então você não tem direito de fazer com ele o que você quer. Tá bom? Olha 1 Coríntios 3, 16. 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Seu corpo é seu? Quem foi que disse isso para você? Estão te enganando. Você está acreditando numa mentira se você está andando por esse caminho. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo, se existia dúvida, ela tirou agora, que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Alguém tem dúvida que seu corpo não é seu aqui? E se você encontrar algum cristão dizendo isso, o mundo que diga isso. O cristão não pode dizer isso. Porque o corpo não é dele, ele não faz o que quer. Ele não tem o direito de fazer nada com o corpo dele, a não ser que seja aprovado por Deus. A não ser que Deus, que aquela ação glorifique a Deus. Entende? Não é para usar o corpo como instrumento mundano para satisfazer seus próprios desejos. O pecado escraviza o nosso corpo. Livremo-nos, diz a carta aos Hebreus, de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livre-se disso. Se você quer ser amigo de Deus, né? É lógico. Se não quer, para mim está tudo bem. Não vai mudar nada a minha vida. Eu vou continuar entendendo que meu corpo pertence a Deus, não tenho o direito de fazer com ele o que eu quero. Enfim, o pecado é o maior impedimento para a nossa felicidade e amizade com Deus. Livrar-se do pecado e suas consequências deve ser o nosso grande alvo. Tá bom? Mas como fazê-lo? Como fazê-lo, gente? Hoje a gente vai entrar e semana que vem vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Como fazer isso, né? Quem poderá nos livrar do pecado? Quem? Depois de estudarmos sobre o pecado e identificá-lo em nossa vida, ficamos imaginando: será que estamos definitivamente condenados? Será que não há mais esperança? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos livrar? Felizmente, nós podemos encontrar a resposta. Mas lembra que nós já começamos esse estudo na semana passada? Deus tem plano de nos dar
esperança e um futuro. Nós podemos encontrar a resposta. Espero que você esteja animado com isso. Certamente, nenhuma esperança havia se fôssemos deixados à nossa própria sorte, à deriva, no mar de pecado. Se Deus nos deixasse à deriva, seríamos como um barco em alto mar, no meio das tempestades, sendo levados de um lugar para outro, à deriva. Mas não é assim. Não é assim. O nosso piloto, ou timoneiro, né? O nosso piloto, aquele que guia o nosso barco, ele está dando oportunidade para nós de buscarmos, de aceitarmos a sua direção. Nenhum preço, nenhum sacrifício pagaria o resgate pelos nossos pecados. Nenhuma fiança nos livraria da condenação eterna. Pois, que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Foi Jesus quem fez essa pergunta, essa reflexão, não é? O que poderíamos oferecer a Deus como compensação por nossos erros? A nossa própria justiça? A nossa própria moralidade? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Salmo 49, verso 8. Ou seja, por mais que nós pagássemos, por mais que nós dessemos tudo o que temos, ainda assim, essa tentativa seria somente uma tentativa. Nós não alcançaríamos. Por quê? Porque o pecado estaria constantemente batendo à nossa porta. Persiste então a pergunta: quem poderá nos livrar da condenação pelo pecado? O profeta Isaías, ele escreveu 700 anos antes de Cristo, dizendo: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Deus, através de Isaías, providenciará um caminho. E se você ler Isaías 52, 13 a 53, 12, você vai ver que esse caminho era o Messias, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E através dele, hoje, nós podemos nos achegar a Deus. Quem poderá nos livrar do pecado? Sim, o próprio Deus é quem nos providenciou um Salvador. Ele mesmo é quem fez o pagamento do resgate por nós. Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Isso é maravilhoso, não é? Eu não sei como que você recebe essa mensagem, mas todas as vezes que eu me deparo com essa esperança em Jesus, isso me anima, isso me estimula. Então, embora tenhamos nos desviado de Deus, Ele continua nos amando e esperando nosso arrependimento, dizendo: onde estás? Deus está à sua procura
à minha procura, esperando que nós aceitemos a sua providência. Por isso, ele enviou um substituto para receber a morte em nosso lugar. Essa esperança que Deus proveu, uma esperança e um futuro, se chama Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que veio a esse mundo dar a sua vida em nosso lugar. E para finalizar, gostaria de terminar lendo 1 João, a última leitura, capítulo 3, versos 1 e 2. E eu espero que você abrigue no coração essa esperança. Ela me anima muito. Espero que anime você também. Está escrito: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Para todo aquele que já entregou sua vida a Jesus, que aceitou o sacrifício de Jesus, pode e deve abrigar no coração essa esperança. Um dia veremos Deus face a face. Amém. Amém mesmo. Glória a Deus. Amém. Portanto, o Amém. importante é caminhar e não parar no meio do caminho. Que esta oração possa ser feita por você hoje. Senhor, reconheço o pecado em minha vida. Sei quanto mal ele me tem feito. Preciso de sua amizade, Senhor. Não quero viver no pecado. Ajude-me. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E que esse momento possa redundar em honra, glória e louvor ao Senhor. Amém. Amém. Amém.